Me diz agora como a Monique mesmo, ser humano, estava se sentindo durante toda essa pandemia ou esses momentos mais difíceis. Era difícil sair daqui porque você sabe que tem pessoas que precisam muito de você aqui. Eles estão cuidando bem de você aqui, Paulo? Em 2020, cenas como essas passaram a ser comuns. Hospitais e cemitérios lotados. Na rua, pouca movimentação. Os que ali estavam, em sua grande maioria, buscavam levar o sustento para a família. A luta pela sobrevivência foi grande. A incerteza sobre contra o que ou quem estávamos lutando era ainda maior. O Brasil registrou hoje mais de 1.000 mortes pela Covid. Nós começamos essa edição do Jornal da CNN com essa pergunta. Estamos diante de uma terceira onda? Não imaginamos essa pergunta. Isso não saiu da nossa cabeça. Os registros oficiais da pandemia totalizam mais de 100 mil mortes no Brasil. A sensação de enfrentar um vírus é muito parecida com a que eu tenho aqui, nessa mata. Eu não sei o que pode aparecer e me surpreender. A Covid é um vírus que pode proporcionar um ataque invisível e nos infectar a qualquer momento, sem que a gente se dê conta. Pela primeira vez desde 1920, a Organização Mundial da Saúde declarou o início de uma pandemia. Portanto, fizemos a avaliação de que a Covid-19 pode ser caracterizada como uma pandemia. Mas essa não é a primeira, nem a segunda pandemia da história desse mundo. Nessa temporada, você vai me acompanhar em uma grande busca. O vírus da Covid-19. Será que é um vírus inteligente? É um vírus inteligente, é um vírus com alto potencial de mutação, mas também tem o seu limite. Para entender a extensão dessa pandemia, eu vou até um hospital. Eu tive colegas experientes, com mais de 20 anos de formado como eu, vendo, de repente, quando ela para e começa a chorar, ele entra em burnout completo e não consegue trabalhar. Sinônimo de esperança para alguns e preocupação para outros. Vamos falar de vacinas. Por que muitas pessoas não confiaram no conteúdo ou estavam com medo de serem vacinados? Às vezes o efeito colateral é porque você tem uma resposta imune exacerbada. Direto do laboratório, vamos entender como funciona a produção de imunizantes. A nossa vacina, ela seria um pedaço do vírus, né? Uma molécula ali que abrange, na verdade, 2 proteínas. E ainda, vamos aprender sobre bactérias, vírus e muito mais sobre esses seres inteligentes. Quando eles são liberados da célula, eles carregam uma parte da membrana citoplasmática ou nuclear, conforme parece como que... E faz com que tenha este envelope que o recobre. Que coisa, parece como que os vírus são mais protegidos que a gente, né? Eles são muito espertos. E nessa temporada vamos falar sobre ataques invisíveis que podem ser causados por vírus, bactérias e tantos outros seres que estão por aí colocando vidas em risco e não podem ser vistos. Entre todas as experiências da minha vida, estar vivendo uma pandemia é uma das mais inesperadas. Já são pelo menos 2 anos higienizando as mãos com frequência, usando máscaras e vivendo sem saber por onde anda o vírus. Eu, por exemplo, agora estou em São Paulo. Até o momento dessa gravação, está liberado o não uso de máscaras em locais abertos. Mas essa experiência que nós estamos vivendo não é a primeira e muito provavelmente não vai ser a última. Então, é interessante que as epidemias, elas sempre acompanharam o ser humano ao longo da história. Vírus e bactérias, eles têm sido considerados protagonistas também do processo histórico, porque colaboraram para dizimar populações, estimularam conflitos, infectaram combatentes, promoveram grandes êxodos,
propiciaram miscigenação entre povos. A gente tem epidemias na Idade Média, mas elas atravessam o tempo. Elas existiram na Antiguidade e elas existiram também em outros momentos até o século XX, né? A exemplo disso que o Birajara falou, em 430 a.C., a cidade grega de Atenas sofreu um surto de febre tifoide. A epidemia causada por uma bactéria durou 4 anos e matou cerca de 100 mil pessoas na cidade. Uma outra pandemia conhecida foi a da peste bubônica em 1346 d.C., que teria dizimado 35% da população chinesa e 1/3 dos moradores da Europa, além de ter se espalhado pela África por meio de uma rota que ligava o continente europeu e o africano. O Museu de Microbiologia existe desde 2002, na cidade de São Paulo, e faz parte do complexo científico do Instituto Butantan. E o interessante é que durante a pandemia muito se falou de ciência, de confiar na ciência. E é isso que o museu faz, ele tenta promover o interesse, o conhecimento científico para um público mais jovem. E lá também nós achamos alguns artigos sobre epidemias e pandemias que mostram o que os vírus, esses inimigos invisíveis, fizeram em outras épocas, em outros tempos. E é lá que a gente vai conhecer tudo isso. Aqui a gente está olhando um personagem histórico. É muito curioso e até eu fico surpresa de que os médicos na Idade Média tinham que usar essa roupa para lutar contra a peste bubônica, é isso? É assustador hoje, você imagina na época como que devia ser terrível para as pessoas ver essa figura chegando. Inclusive ela ficou conhecida como um prenúncio da morte, porque a hora que esses médicos chegavam a uma residência, significava que alguém já ia morrer dentro daquela residência. E naquele tempo ainda se acreditava muito em miasmas, ou seja, que as doenças eram transmitidas pelo ar envenenado. Então, isso é uma das características dessa roupa, né? Esse bico, parece um bico de pássaro comprido, ele tinha uma série de ervas aromáticas, porque se acreditava justamente que o ar era filtrado e quando chegava no médico, ele já estava livre desses miasmas, então a pessoa não ia se contaminar, não ia ficar doente. E essa varinha que era para eles irem distanciando os doentes, para não ficarem muito perto deles. Então essa era a proteção como eles tinham na época e que, óbvio que não funcionava porque bons cheiros não evitam doenças. Quais foram as principais causas daquela epidemia? A peste bubônica foi uma doença que, no decorrer dos séculos, né, você teve surtos sempre muito grandes da peste bubônica. Essa maior epidemia que teve foi no século XIV e a origem dela foi, não se sabe exatamente o local correto, mas acredita-se que tenha sido na China. E pelas rotas comerciais, elas acabaram, né, com as rotas da seda, por navios, elas acabavam chegando na Europa, na região da Baixa Itália, e a partir daí se disseminou para o resto da Europa. Justamente pelas condições higiênicas que se tinha na época, né? O que acontece? Essa doença, ela inicialmente era transmitida por pulgas. E piolhos também, né? Presentes nos ratos. Certo. E a quantidade de ratos que você tinha naquela época era muito grande, né? Era uma população grande de roedores que existiam nas cidades, porque não existiam hábitos de higiene. Então foi um ambiente bem propício na época e ela dizimou cerca de 1/3 da população. Espalhou muito rápido, né? Muito rápido. O óbito era muito rápido, né? Em questão de 5 dias, mais ou menos, a pessoa já ia a óbito. Foi um surto também aqui no Brasil que fez com que em 1899 se criasse o Instituto Butantan, não é?
foi a peste bubônica chegou, né? A peste negra chegou no Porto de Santos nessa época. Rapidamente se identificou que realmente era uma doença transmitida pela essa bactéria, pela Yersinia pestis, e se tomou uma série de medidas sanitárias, não muito diferente do que a gente vê hoje. Então, o isolamento dos doentes, assim que identificava os doentes, eles seriam isolados. Foi também com esse propósito que, pouco mais de uma década depois, foi criada a Fundação Fiocruz, pelo bacteriologista Oswaldo Cruz. O que a gente chama hoje de Fiocruz é uma imensa instituição que reúne vários departamentos, órgãos, laboratórios. Uma dessas unidades que compõem hoje a Fiocruz é o Instituto Oswaldo Cruz, que esse realmente nasceu, é a origem da instituição. A gente considera que 25 de maio de 1900 é, digamos, a origem do Instituto Oswaldo Cruz. E realmente ele nasce no meio das campanhas contra a peste bubônica e a febre amarela. Com pouco tempo do surgimento da Fiocruz, do Butantan, começou uma nova pandemia, a da influenza, ou gripe espanhola, como ficou conhecida. De onde começou essa pandemia e que impactos ela teve por aqui? O nome gripe espanhola vem do fato de que quando a gripe espanhola começa a matar, né, na Europa, já no final da Primeira Guerra, a Espanha era um país que foi um dos poucos, ou talvez o único, que não tenha feito censura nos jornais sobre a notícia da gripe. Então, isso veio daí o nome de gripe espanhola. Eu estou em São Paulo, no topo do prédio São Pescar, e olha que legal. É transparente aqui embaixo, dá para ver tudo. Olhando hoje, dá até um alívio, porque há alguns meses praticamente não tinha ninguém nas ruas. O período da gripe espanhola não foi muito diferente, viu? Entre 1918 e 1920, muitos países adotaram a quarentena para evitar maior contágio. Nas ruas se via muitos corpos de pessoas mortas. Especula-se que a influenza tenha matado entre 30 e 50 milhões de pessoas no mundo. Tem-se como aceito o fato de que ela teria chegado através do navio Demerara. Chega primeiro em Recife, depois Salvador, depois Rio de Janeiro e parte para Montevidéu. E quando ela chega já arrasando. Os corpos amontoavam realmente nas casas, nas ruas. Então é muito comum, assim, bandeiras, panos pretos nas portas da casa, indicando que ali estavam defuntos. Já li casos de pessoas que enterraram parentes nos quintais de suas casas, caminhões e ônibus, carroças percorrendo as ruas do Rio de Janeiro, recolhendo cadáveres. As descrições realmente são horríveis. Apesar da longa estrada que eu tenho de enfermagem, realmente eu me senti impotente. A seguir, você vai ver a minha visita ao Hospital Adventista de São Paulo. Pacientes que muito obesos, 115... Menos de 40 anos. Menos de 40 anos, pacientes com 22 anos morrendo. Cientistas falam sobre o fim da pandemia. O vírus, para atingir esse status, né, de pandemia, ele precisa ser de transmissão muito fácil entre pessoas. Antes do intervalo, eu estava no Instituto Butantan. Vi de perto a roupa usada por médicos no combate à peste bubônica. Porque a hora que esses médicos chegavam a uma residência, significava que alguém já ia morrer dentro daquela residência. E conheci mais sobre a história das pandemias. Tem-se como aceito o fato de que ela teria chegado através do navio Demerara. E quando ela chega já arrasando. Doutor, o vírus da influenza, que foi responsável por aquela pandemia já há quase mais de 100 anos, tem algum parecido com o coronavírus? O que eles têm de parecido é que são de transmissão respiratória pelo ar
que causam sintomas parecidos, uma síndrome respiratória. Mas fora isso, são vírus muito diferentes. O influenza, na verdade, ele é muito diferente porque ele é um vírus que o material genético dele é como se ele tivesse 9 cromossomos. Nós temos 46 cromossomos, né, os seres humanos. E o corona é como se tivesse um cromossomo só. Então, o fato do influenza ter 9 cromossomos faz com que, quando ele infecte, e ele tem essa característica parecida com o corona também, de infectar animais diferentes. E é muito fácil eles trocarem esse material genético. Então, são 9 cromossomos, ele troca um que é de porco por um que é de ave, por exemplo. Um que é humano e gera o que a gente chama de um novo vírus influenza. Mas assim, fora isso, não, eles não são muito parecidos, não, são vírus bem diferentes. Já estamos aqui no Hospital Adventista de São Paulo e existe aqui uma ala dedicada à luta contra a Covid-19. E aqui eu quero conversar também com alguns funcionários que enfrentaram esse ataque invisível. Raquel, você que esteve desde o começo da pandemia, como foi essa questão de ter que lidar com o desconhecido? Posso te dizer que foi meu maior desafio. Apesar da longa estrada que eu tenho de enfermagem, realmente eu me senti impotente, né? De não saber o que fazer, de não saber como conduzir uma equipe grande, né? Então foi um momento muito triste, muito difícil, aonde eu vivenciava técnico de enfermagem querendo desistir, aonde teve momentos que eu não tinha funcionário para trabalhar, sobrecarregados, né? Vivenciei momentos de ver médico no corredor, técnico de enfermagem chorando. Conversando com algumas enfermeiras, elas falaram que esse andar, inclusive, parecia uma zona de guerra. Exatamente. A gente tinha, né, o grupo de plantonistas na unidade de terapia intensiva, no 6º andar, no 4º andar. A gente chegou a ter 38 leitos dedicados exclusivos à terapia intensiva. E as unidades de internação, né, esse 3º inteiro, 5º inteiro, 4º inteiro, o 1º, o 2º andar, o pronto-socorro lotado. E às vezes a gente deixava paciente que tinha completa indicação de terapia intensiva no andar, sobre cuidados intensivos, mas porque a gente não tinha um leito. O tema guerra, em si a palavra, né, é um tema que está sendo discutido por conta do conflito recente no leste europeu. Mas a luta contra a Covid-19 ainda continua. Quais foram ou são as dificuldades que temos para combater esse vírus? Hoje, de uma forma muito mais fácil de olhar para trás, hoje nós temos o principal deles, que são as vacinas. Esta é a arma principal que nós temos para combater o SARS-CoV-2. Né? Associado a isto, hoje, nós que vivemos 2 anos depois do início da pandemia, nós dispomos de mecanismos farmacológicos melhores do que no início da pandemia, quando não se tinha conhecimento do que se poderia utilizar para tratar este vírus, né? Não se engane, temos um longo caminho a percorrer. Este vírus vai estar conosco por um longo tempo. Como uma doença se torna o que hoje em dia nós conhecemos muito bem, uma pandemia? Bom, o conceito de pandemia é uma doença de uma incidência muito alta e que está pelo mundo inteiro. A influenza se tornou isso por o H1N1 que você está se referindo, né? Que é o da gripe espanhola, assim chamada gripe espanhola, 1921, 1922. Se disseminou principalmente na guerra, né? Começou na Primeira Guerra Mundial e se disseminou. E pelo hábito, assim, pelo fato de que os soldados viajaram e voltaram, inclusive os brasileiros também espalharam, né? Mas o vírus, para atingir esse status, né, de pandemia, ele precisa ser de transmissão muito fácil entre pessoas
ou ter algum tipo de vetor, tipo um mosquito. Acho que essas são as duas características. E, claro, se valer de pessoas que transportem ele pelo mundo, porque o vírus não viaja pelo ar sozinho, o vento não leva, o furacão não leva. Quem leva são as pessoas mesmo. Doutor Flaviano, de tudo que você já viveu como médico, como doutor, o que te surpreendeu mais? Quando eu pessoalmente vi que 88% dos pacientes que entravam para terapia intensiva na cidade de Nova York estava tendo complicações graves, assim, Nova York, Manhattan, está acontecendo isso, o que vai acontecer conosco? Então, aquilo era medicina de guerra. Então, vou te dar 2 exemplos práticos. Sim. Pacientes jovens que apareciam com sobrepeso, pacientes muito obesos. Menos de 40 anos. Menos de 40 anos, pacientes com 22 anos morrendo. E a nossa taxa de sobrevida, que era baixa, estou falando assim, menos de 30%, a gente saiu com a taxa de sobrevida global maior que 97%. Óbvio, a gente perdeu pacientes, mas a nossa taxa foi muito boa, pela graça de Deus. Como você se sentiu no caso de ter que entrar nessa linha de frente, você, em relação à sua família, seus seres queridos? Realmente a gente não descarta a possibilidade mesmo de preocupação, acho que essa é a palavra, de incertezas também frente a um vírus, como você mesmo mencionou anteriormente, um vírus invisível. Realmente é só Deus mesmo para proteger, a gente faz a nossa parte com os equipamentos de proteção, isso a gente faz o padrão. Mas a gente nunca descarta a preocupação, é só Deus mesmo que nos protege ali 100%. É estranho pensar que estamos vivendo um período histórico assim como alguns que falamos aqui. Como você acha que a pandemia da Covid-19 vai ficar marcada nos livros de história? Eu espero que seja uma tomada de consciência de que esse momento da nossa história ele é crucial. Os cientistas e médicos já estavam prevendo há 25, 30 anos que nós viveríamos uma nova era, uma era de epidemias, devido a algumas características. A falta de condições sanitárias das grandes cidades e o avanço nessas grandes cidades das áreas que deveriam ser preservadas, né? A convivência nossa com os outros seres que podem causar doenças, ela vem sendo cada vez mais um problema. Alguns eventos mudam nossas vidas para sempre. E a pandemia, com certeza, é um desses. Estar sentado em um lugar como esse e poder livremente comer e beber já me dá uma sensação de alívio, de saber que muita coisa passou. E eu sei que você aí de casa pode se perguntar sobre onde veio o vírus, por que tantas pandemias? E todo o debate científico e filosófico que esse tema acaba gerando em nós. Por isso, você ainda vai ver muito da minha experiência em um hospital, no Museu do Butantã e em outros tantos lugares. Vamos discutir a relação desses inimigos invisíveis com as nossas origens. Falando em origens, eu te espero para mais um episódio na semana que vem, aqui na TV Novo Tempo. Oi, gente, obrigada por assistir o primeiro episódio da 10ª temporada do Origens. Vamos publicar novos vídeos nesses próximos meses, então fique de olho e se inscreva no canal.